Oi, pessoal. Então, vamos dar início à nossa terceira aula sobre pH e tampões. Na primeira aula, nós demos noção sobre o pH, o conceito de pH. Na segunda aula, falamos sobre a ionização da água, o pH da água. E agora nós vamos ver os tampões propriamente ditos. Então, o que são tampões, né? Uma definição de tampões seriam sistemas aquosos que tendem a resistir à mudança de pH quando ácidos ou bases são adicionados a ele. Eles tendem a resistir, não quer dizer que eles são perfeitos, que eles resistem completamente, eles tendem a resistir. E eles sempre são considerados sistemas aquosos, uma solução aquosa. Agora, quimicamente, os tampões são sempre misturas de um ácido fraco com a sua base conjugada. Você não faz tampão com ácido forte, é sempre com ácido fraco e sua base conjugada. O que são ácidos fracos? Os ácidos fracos são aqueles que não vão se dissociar completamente. O ácido forte, como era o caso do HCl, o ácido clorídrico que a gente tinha visto na aula passada, né, ele se dissocia completamente. Um ácido fraco, como é o caso desse ácido aqui, que eu coloquei um ácido HA, é um ácido fraco genérico, né? Ele vai se dissociar em H+, mais uma base conjugada, que aqui no caso é o A-. Tá? Então, ele se dissocia até que ele atinge um equilíbrio. O que é o estado de equilíbrio? No estado de equilíbrio, não quer dizer que não existe reação. Continua existindo reação. Só que a velocidade de formação dos produtos, essa velocidade, ela é igual à velocidade da reação contrária. Tá? A reação direta tem uma velocidade e a reação contrária tem a mesma velocidade. Isso significa que a reação está em equilíbrio. Tá? Então, os ácidos fracos eles se dissociam até atingir o equilíbrio. Então, uma parte do ácido fraco vai se dissociar em H+ e A-. Não é completamente. Uma pergunta que você pode fazer. Então, o tampão ele tende a resistir, a manter o pH estável numa solução. Mas uma pergunta que você pode fazer é a seguinte: todo tampão mantém o pH 7? Então, se caísse na prova, todo tampão mantém o pH 7. O que você responderia? Sim ou não? Bom, a resposta é não. Então, os tampões eles não estão lá para manter pH 7. Tá? Alguns podem até manter, mas não é uma característica geral dos tampões manter pH 7. É uma outra característica que eles têm. Se eu considerar aquele mesmo ácido fraco, hipotético HA, né, HA se dissociando em H+, mais A-, A- é a base conjugada, ele vai se dissociar até atingir um equilíbrio. Ora, se ele atingir o equilíbrio, eu posso calcular a constante de equilíbrio dessa reação. Do mesmo jeito que a gente fez com a água, a gente faz agora. A constante de equilíbrio dessa reação, ela é chamada de Ka, que é a constante de dissociação do ácido. No caso, o ácido fraco. Para calcular o Ka, a gente sabe que vai ser, nesse caso, vai ser a concentração de H+, que é o produto, né? Vezes a concentração de A-, que é a base conjugada, que também é um outro produto, sobre a concentração do ácido no equilíbrio. Tudo isso são as concentrações do equilíbrio. Se eu fizer essa conta, eu vou ter a constante de equilíbrio, que é chamado de Ka, ou constante de dissociação do ácido. Então, Ka é a constante de dissociação do ácido fraco. Então, a gente poderia perguntar, se Ka é a constante de dissociação do ácido, será que existe uma relação entre o Ka e a força do ácido? Quer dizer, se eu tiver um ácido com um maior Ka, ele é mais forte ou ele é mais fraco? Ou não tem relação nenhuma? O que vocês acham? Bom, a gente pode ver o seguinte. Quanto mais forte for o ácido, se ele é mais forte, isso é uma definição, ele vai se dissociar mais, se ele é mais forte. Se ele se dissociar mais, a concentração de H+ vai ser maior, porque ele se dissociou mais.
Se ele se dissociou mais, a concentração de H+ é maior. Lembra da fórmula? O Ka é igual a concentração de H+ vezes concentração de A- sobre concentração do ácido. O Ka ele é diretamente proporcional à concentração de H+. Quanto maior for o Ka, quanto maior for a concentração de H+, mais forte é o ácido. E também maior é o Ka. Certo? Se eu aumentar a concentração de H+, eu sei que ele é mais forte. E o Ka vai aumentar, porque essa concentração de H+ aparece no numerador na fórmula de Ka. Então, se eu tiver dois ácidos, um tem o Ka2 e o outro tem o Ka4, o que tem o Ka4 é mais forte do que o que tem o Ka2. Vamos agora introduzir uma outra grandeza, que é o pKa. Lembra de pH? Pois é. O pKa ele é uma transformação matemática do Ka, análogo ao pH. Vocês lembram que o pH ele era menos log da concentração de H+? Pois é. O pKa ele vai ser menos log do Ka. A gente também tinha visto que o pH é igual a uma outra forma de representar a fórmula do pH era pH igual a log de 1 sobre concentração de H+. pKa também pode ser, do mesmo modo, representada como log de 1 sobre Ka. Então, você pode ver que o pKa e o Ka eles são inversamente proporcionais. Se eu aumentar o Ka, eu diminuo o pKa. Tá? Então, qual é a relação do pKa com a força do ácido? Quanto maior o pKa, mais forte é o ácido, ou quanto menor o pKa, mais forte é o ácido? A gente já tinha visto que em relação ao Ka, quanto maior for o Ka, mais forte. Como o pKa e o Ka são inversamente proporcionais, a gente sabe que quanto mais forte for o ácido, menor é o pKa. Então, se eu tenho um ácido que tem pKa 1 e um ácido que tem pKa 5, o ácido que tem pKa 1 ele é mais forte, porque ele tem um menor pKa. Tá? Então, essa é uma das razões da importância do pKa, de conhecer o pKa de um ácido. Você pode saber a força do ácido. Só que essa não é a única importância que o pKa tem no caso, para se definir os ácidos fracos e nem os tampões. Tá? Ele tem uma importância maior ainda. Que é a seguinte: os ácidos fracos eles são eficientes como tampão, não é em qualquer faixa de pH. Eles são eficientes como tampão quando eles estão em soluções com pH próximo ao seu pK. Geralmente, a gente usa uma unidade acima e outra ou abaixo do pKa. Vai ser a faixa que esse ácido vai poder trabalhar como tampão. Tá? Isso a gente vai ver exemplos mais na frente. Um exemplo que a gente usa até bastante aqui para fazer esses exercícios é o do ácido acético. O ácido acético está presente, por exemplo, no vinagre, né? E o ácido acético ele tem essa fórmula CH3COOH, né? Então ele é o ácido etanóico, né? Também chamado, ou ácido acético. Ele é um ácido fraco. Todos os ácidos orgânicos que são feitos de carbono, em sua constituição, eles são ácidos fracos também, né? Que tem esses grupos carboxílicos, eles são sempre ácidos fracos. Ele se dissocia, então, em H+, né? Ele libera o próton, o H+. E a base conjugada dele é o acetato, ó, CH3COO-. Ele perdeu um H+, e ficou COO-, certo? Esse é o acetato.
Então, esse ácido acético ele vai dissociar até atingir um equilíbrio. A constante de equilíbrio dessa reação, ou a constante de dissociação do ácido acético, foi calculada como 1,74 vezes 10 a menos 5. Esse é o valor de Ka. O valor de pKa é menos log de Ka, né? Então, menos log de 1,74 vezes 10 a menos 5 é 4,76. 4,76 é o Ka, desculpa, é o pKa do ácido acético. Então, a pergunta que eu faço. O ácido acético, ele pode funcionar como tampão? O que é que vocês acham? Ele é um ácido fraco? Sim. Então, ele pode funcionar como tampão. Em que faixa de pH que ele pode funcionar como tampão? Como a gente tinha visto, ele funciona como tampão em pHs próximos ao pKa. Então, é o que eu estou mostrando nesse slide, que a mistura do ácido acético com o acetato, que é a base conjugada, forma um tampão que a gente vai chamar o tampão acetato. Sempre que a gente dá o nome para o tampão, a gente quase sempre usa o nome da base conjugada para dar o nome ao tampão. Então, ele é uma mistura de ácido acético com acetato, mas o nome do tampão vai ser tampão acetato. O tampão acetato é eficiente em que faixa de pH? Ora, a gente já falou, né? Se ele tem o pKa 4,76, ele vai ser eficiente uma unidade acima ou uma unidade abaixo desse valor de pKa. Então, a gente sabe que ele vai funcionar como tampão entre 3,76 e 5,76. Tá ok? Bom, aqui nós temos uma tabela que tem 4 ácidos. Que eu tenho o ácido acético, o ácido lático, o ácido carbônico, o tris, que é um tampão muito usado no laboratório, e cada um com seus pKas. O ácido acético é 4,76, como eu tinha visto. O nome desse tampão é tampão acetato. A faixa de tamponamento dele é entre 3,76 e 5,76, como a gente já tinha comentado. Agora, tem o ácido lático, que tem o pKa 3,86, tá vendo? Esse ácido lático, ele é mais forte ou mais fraco que o ácido acético? O que é que vocês acham? Ele é mais forte, né? Porque quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. O tampão formado pelo ácido lático e a sua base conjugada, que é o lactato, chama-se tampão lactato. E aqui é a faixa de pH que ele pode tamponar, que é uma unidade acima e uma unidade abaixo do que o pKa, tá certo? E assim temos os outros tampões que estão aqui mostrados. O ácido carbônico, que forma o tampão carbonato, pKa 6,1, e o tris tem o pKa 8,1 e pode tamponar entre 7,1 e 9,1. Qual é a base da ação de um tampão? Por que o tampão mantém o pH mais ou menos estável? Né? Então aqui eu queria que vocês entendessem, está mostrando. Tem muitos setinhos aqui, vamos tentar entender. Eu tenho o ácido acético, aqui, CH3COH, e eu tenho o acetato. Aqui está representando uma abreviatura do ácido acético, né? Com hidrogênio, HAC seria o ácido acético, e o acetato seria AC-. Tá? Tudo bem. Quando o ácido acético perde um H+, ele vira o acetato. O H+ é recolhido pelo um OH- da solução e forma água. Quando o acetato recebe um H+, ele se torna o ácido acético. É assim que funciona. Se por acaso tiver uma adição de um ácido forte, se eu adicionar um ácido forte numa solução, ou eu adicionei um ácido, o que acontece? Aumenta a concentração de H+. Esse aumento da concentração de H+, iria fazer baixar o pH ou subir o pH? Baixar, né? Quanto mais H+, abaixa o pH. Só que ele não consegue abaixar o pH, por quê? Porque esse H+, ele, em vez de ficar em solução,
ele vai reagir com o acetato e vai formar, deslocar o equilíbrio para formar o ácido acético de novo. Então ele meio que neutralizado. Por outro lado, se eu adicionar uma base forte, eu vou aumentar a concentração de OH-. E aí eu iria fazer com que aumentasse o pH. Só que nesse caso, ao invés desse OH- ficar livre, o que vai acontecer? O que o tampão vai fazer? O ácido acético vai doar um H+ para o OH-, formando água, vai neutralizar o OH- e o ácido acético se torna acetato. Tá? Então, o tampão ele tanto neutraliza a adição de um ácido como a adição de uma base no meu sistema. Tá certo? Bom, essa figura está mostrando o que a gente chama de uma curva de titulação. A curva de titulação de um ácido é um processo que você vai adicionando uma base forte a uma solução de ácido, tá? Até que ele seja neutralizado. Então eu tenho aqui o pH nesse eixo, no eixo Y, e no eixo X eu tenho a adição de uma base forte. Então eu vou adicionando a base nesse sentido. Ora, se eu estou adicionando uma base, o que aconteceria com o pH? A tendência? Ele subir, né? Se eu estou adicionando uma base, ele vai subir. Mas quando eu tenho aqui, no caso, uma solução de ácido acético, que é um tampão, que forma um tampão acetato, eu vejo o seguinte, o pH ele começa a subir, depois ele meio que fica estável. Tá vendo que está ficando estável nessa região? Essa região aqui é chamada de região de tamponamento. Região de tamponamento é uma região em que o tampão consegue manter esse pH mais ou menos estável. E essa região de tamponamento, o centro dela, o meio dela, está aqui. Se eu pegar o meio dessa região de tamponamento e for aqui nesse eixo, eu vou encontrar um valor que é 4,76, que é exatamente o pKa do ácido acético. E essa região ela vai estar entre 3,76 e 5,76. Essa região onde o ácido acético ele é eficiente como tampão. Tá bom? Agora eu queria apresentar para vocês essa equação de Henderson-Hasselbalch. Ela é super importante, vocês vão precisar saber ela de cor. A equação de Henderson-Hasselbalch ela é a seguinte: pH é igual a pKa, que a gente tinha visto, né? Mais o log da concentração de base conjugada no equilíbrio, na concentração de base conjugada sobre a concentração do ácido. Não precisa ser no equilíbrio não, tá? Qualquer concentração que eu der no problema pode ser usada. Então, pH igual a pKa mais log da concentração da base sobre o ácido. Essa é a equação de Henderson-Hasselbalch, que vai ser usada ela é usada para determinar o pH de um tampão, para determinar qual é a proporção de ácido e base de um determinado tampão para dar um determinado pH. Então, ela é muito útil essa equação. Aí está mostrando como que se deduziu essa equação, tá, de Henderson-Hasselbalch. Ela foi deduzida a partir da constante de dissociação do Ka, tá certo? Ka é igual a concentração de H+, mais vezes a concentração de A- sobre a concentração de HA. Quando você isola o H+ para um lado, você vai ter concentração de H+ é igual a Ka vezes concentração do ácido sobre a concentração da base. Se você fizer uma transformação matemática, tomando o logaritmo negativo de todos eles, todos os lados da equação, o que era H+ vai virar menos log de H+, o Ka vai ficar menos log de Ka, e aqui menos log da concentração de ácido sobre a base. Isso fazendo um rearranjo, né? Que foi aquilo que a gente chegou aqui. Menos log da concentração de H+ é o chamado pH.
menos log de Ka é o pKa. E o resto da fórmula é mais log da concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido. Essa é a dedução dessa fórmula. Agora falar um pouquinho sobre a manutenção do pH sanguíneo pelo sistema bicarbonato. A gente sabe que o sangue ele precisa manter um pH ligeiramente básico. O pH fisiológico ele é entre 7,35 e 7,45, é muito bem controlado. Se chegar em 7,8, a gente estará morto. Se tiver em 6,8, a gente estará morto também. Então, quer dizer, ele tem que ser muito bem controlado. Se o pH do sangue está acima de 7,45, a gente está numa condição chamada alcalose. Se estiver abaixo de 7,35, é chamado de acidose. O tampão que mantém o pH do sangue principal é uma mistura do ácido carbônico, que é o H2CO3, e a base conjugada do ácido carbônico, que é o íon bicarbonato, que é o HCO3-. A mistura do ácido carbônico com o bicarbonato é chamada tampão bicarbonato. Esse é o tampão principal do sangue. O tampão bicarbonato ele é formado a partir do CO2, do gás CO2, que ao reagir com a água forma o ácido carbônico. Então, eu tenho aqui o CO2 na forma de gás, ele se dissolve na água, reage com a água e forma o ácido carbônico. Esse aqui é o ácido carbônico. Tá? E o ácido carbônico se dissocia em H+, mais bicarbonato. Então, esse é a base da formação do tampão bicarbonato. É o próprio CO2, né, que é produzido no processo de respiração, que é o próprio tampão principal do sangue. Já no ambiente intracelular, o principal tampão é chamado tampão fosfato. É o principal nos fluidos intracelulares. O tampão fosfato é derivado de um ácido fraco também, que é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico tem essa forma H3PO4. Como o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios, a gente diz que ele tem 3 prótons que são ionizáveis. Ele pode perder 3H+. Então, ele pode perder H3PO4, pode perder um primeiro, formando H2PO4-. Depois o H2PO4- perde de novo, forma HPO4-2. E depois o HPO4-2 perde um terceiro e forma PO4-3. -3. Cada uma dessas reações tem uma constante de equilíbrio, que a gente vai chamar K1, K2 e K3. Se ele tem 3 constantes de equilíbrio, ele vai ter 3 pKa's também. Um pKa1, um pKa2 e um pKa3. Tá? pKa1 é 2,12, pKa2 é 7,21 e o pKa3 do ácido fosfórico é 12,3. Se o ácido fosfórico tem 3 pKa's, ele pode funcionar como tampão em 3 faixas diferentes, uma para cada pKa. Então, vocês imaginam quais são as faixas de pH que o ácido fosfórico pode funcionar como tampão, que é o tampão fosfato, né? São as faixas próximas ao pKa1, pKa2 e pKa3. Esse gráfico está falando aqui qual é a curva de titulação do ácido fosfórico. Começa aqui com o H3PO4. Você pode notar o seguinte, comparando essa curva com a do ácido acético, você vê que ela tem três regiões de tamponamento. Uma aqui e uma aqui. Essas regiões de tamponamento correspondem ao pKa1, ao pKa2 e o pKa3. Então, ele tem 3 faixas de tamponamento. Na primeira faixa, que tem o pKa 2,15, né? Ele vai funcionar como tampão entre 1,15 e 3,15. Na segunda faixa, que tem o pKa 7,2, ele vai funcionar como tampão entre 6,2 e 8,2. E na terceira faixa, que tem o pKa 12,4, ele funciona como tampão entre 11,4 e 13,4. Então, o tampão fosfato ele pode funcionar como tampão em 3 faixas.
de pH. E na célula ele costuma usar mais essa segunda faixa de pKa, porque o pH intracelular é na faixa mais ou menos do citosol 7,2. Voltando àquela pergunta lá das aulas passadas, né? Que eu mostrei na aula passada sobre o pH da água mineral. Será que ele tinham várias marcas com diferentes pHs? Então, o pH da água pode fazer mal para a gente? Então, vou colocar fazer algumas colocações aqui para mostrar que provavelmente não. Então, a água mineral é um produto natural, produto obtido de fontes naturais, potáveis. O pH vai variar de acordo com a fonte, normalmente e pela passagem por rochas de diferentes composições, sendo comum entre pH 4 e pH 9. Isso é comum em água mineral ter isso. O pH da água vai depender do conteúdo de sais minerais, dos seus oligoelementos e do dióxido de carbono que está dissolvido, o CO2. Né? Dependendo da quantidade de CO2, ele vai variar o pH também. Você vai formar mais ácido. Independentemente de qual seja o pH da água, mineral, a água que eu estou ingerindo, eles vão passar pelo mesmo processo de digestão. A acidificação no estômago, não sei se vocês se lembram, que o pH do estômago é muito ácido, tem um pH 1,5. Depois, quando ele passa para o intestino, ele vai ser alcalinizado e vai para 7,5. E depois ele vai ser absorvido a água. Então, quer dizer, no processo, essa água já vai ter seu pH naturalmente modificado. Primeiro vai ser acidificado, depois vai ser alcalinizado. O nosso organismo possui mecanismos complexos para garantir o equilíbrio ácido-base, a fim de manter o pH do sangue em um nível adequado. Então, a gente tem muitos tampões que mantêm esse pH. E tem órgãos que também mexem com isso, nos pulmões, na quantidade de CO2 que é expelida. Nos rins também, a gente tem um processo de eliminação de H+. Então, o nosso organismo ele consegue manter o pH do sangue em níveis adequados. Senão, a gente não conseguiria estar vivo, né? Portanto, a água ou alimentos ingeridos não causam desvios do pH sanguíneo que possam prejudicar a saúde. Tá bom? Agora, eu queria deixar com vocês um desafio, que é esse problema. Descreva a preparação de 2 litros de tampão acetato, 0,1 mol por litro, pH 5, a partir de um estoque de ácido acético 2 mol por litro e de acetato de sódio sólido. Dados pKa do ácido acético e as massas atômicas dos elementos. Eu sei que isso é um desafio para vocês. Vocês vão ter que usar a equação de Henderson-Hasselbalch para fazer isso. Tá bom? E aí, então, espero que vocês tenham aprendido o que a gente falou aqui agora e que façam esse exercício para, pelo menos tentem, né? Para depois a gente conversar sobre ele, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima.